Prezados irmãos, queridas irmãs, nós vamos iniciar o nosso trabalho. A hora chegou e a saudade de vocês estava muito grande, porque quinta-feira passada, obedecendo aos diretores, nós cedemos o nosso horário a que alguém viesse dar o recado. Eu tenho um ciúme danado dessa reunião, mas o que nós vamos fazer? A vida é dar e receber, dar e receber. Não tem outro mecanismo. E nós, em nome de Deus, o nosso Pai, vamos iniciar a nossa tarefa dessa noite. Lembrando, porém, que se Chico Xavier estivesse no corpo ainda ontem, estaria completando 104 anos. Pois que ele nascera no dia 2 de abril de 1910. E de lá aos dias de hoje, e muito antes até, as questões paranormais, ou seja, o trabalho ostensivo da espiritualidade, tem se feito presente na nossa caminhada, como que buscando fazer-nos construtores da nossa fé, num sistema de trabalho, num empreendimento no qual somos convidados por Jesus a participar. Se a espiritualidade precisa de nós, se nós precisamos da espiritualidade, a espiritualidade precisa do nosso concurso, a que cada um leve a mensagem, a boa nova àqueles que estão buscando e que ainda não encontraram um caminho seguro a ser seguido. Naquela noite de 2000, do dia 2 de abril de 1910, ao encerrar a reunião mediúnica na Fazenda Santa Maria, em Sacramento, participando da reunião os familiares de Eurípides Barçanufo e uns poucos convidados, já que a reunião era íntima e pequena, o grande e anônimo médium daquele grupo, o tio Luizinho, irmão da avó Meca, que é a mãe de Eurípides, como acontecia nas reuniões anteriores, ele ainda um pouco no corpo e fora do corpo, dava notícia para o pequeno grupo dos acontecimentos mais importantes do planeta, que os jornais, no futurinho de 15, 20 dias, trariam as notícias. Esse pequeno grupo, privilegiado entre aspas, já sabia dos acontecimentos. E naquela noite memorável, do dia 2 de abril de 1910, o tio Luizinho afirma para o grupo: acaba de reencarnar numa cidadezinha de Minas o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, vulgo Allan Kardec. Gente do céu, que coisa maravilhosa! Como esse pessoal, vanguardeiros na nossa
região usufruíram e continuam usufruindo e agradecendo as benesses do Consolador, o Espiritismo, que o Senhor Jesus prometeu que enviaria e que hoje cada um de nós tem disponível nos livros, nas pequenas reuniões íntimas, no lar, onde possamos contar com um médium confiável, por ele ter uma vida moral, ética, honesta e de trabalho em benefício do bem comum. Meu Deus, está disponível. Por que não usar? Que coisa maravilhosa na minha cabeça é dos acontecimentos desses 6 meses, a chegada nas minhas mãos de uma escrita, de uma mensagem, de uma carta contando esse fato. 2 de abril de 1910, tio Luizinho contando para o pequeno grupo. Acaba de reencarnar numa cidadezinha de Minas Gerais o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio. Para aqueles de vocês e a gente que já leu um pouco, já estava anunciado a reencarnação do professor. Quando o amigo Zéfiro, de séculos sem fim, lhe afirmara, quando perguntado: quando eu voltarei à carne? E Zéfiro responde: bom seria, professor, se você pudesse aí ficar, mas dadas as injunções da matéria, você virá para cá, ou seja, para a espiritualidade, e retornará reencarnado no final ou no começo do século. O mais importante da mensagem, abre aspas, para dar continuidade à tarefa. Nós sabemos pelos biógrafos que o professor Hipólito, antes de ser colhido pelo Espiritismo, a sua tarefa era de educador e de alguém que escrevia livros. Consta da biografia da França que ele era o autor dos livros da escola básica da França. Professor poliglota, falando 5 ou 6 línguas, e capacitado, e que aos 54 anos, sem as influências da vaidade do jovem que busca aparecer diante da coletividade, já amadurecido e decepcionado pelas filosofias do momento, declarou-se autodidata, ou seja, alguém que por si próprio tirou conclusões. Amadurecido, 54 anos. Desencarnou com 69. 15 anos depois, deixava disponível para nós todos os 5 livros da obra básica. O Livro dos Espíritos, a partir de 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, que é a Justiça, e a Gênese. E os seus seguidores, a posteriori ao seu desencarne, reuniram o que havia escrito e esparso e formaram o 6º livro, Obras Póstumas. Por que obras póstumas? Porque foi publicado depois do seu desencarne. Meu Deus, o Espiritismo abre o nosso horizonte que a gente não consegue ver o fim. Nós que vivíamos numa obscuridade, buscando respostas que nos foram negadas durante séculos.
Quantas vezes questionamos os nossos dirigentes espirituais? Mas se Deus é Pai, por que existe a dor? Hoje o Espiritismo joga a luz em tudo. Não fica nada, pergunta, questão nenhuma sem resposta. Hoje, brincando, entre aspas, porque ninguém brinca com reuniões espíritas, mas frequentando dentro do costume, nós temos aprendido muito, mas muito mais do que as universidades têm ensinado para os nossos netos. Ah, sim! E custo zero. Não nos cobram nada. Hoje, cada um de nós, com uma semana de contato com essas ideias, já sabe quem é. Porque já aprendeu a analisar os seus ímpetos, os seus pensamentos mais secretos, o que vem na cabeça naquele momento em que a gente está sozinho, ou pelo menos se sente sozinho. A gente começa a se vigiar mais. De onde que eu vim? O que eu vim fazer? Para onde que eu vou? O que é o planeta Terra? Um planetinha de quinta grandeza que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza. Vocês já imaginaram a exuberância de outros planetas que giram em torno de um Sol de primeira grandeza? As poucas notícias que Mozart trouxe de Júpiter, que é nosso irmão, é irmão da Terra, gira em torno do Sol, que ele trouxe para o professor, deixou o grupo iniciante no Espiritismo extasiado. E passaram a sonhar com uma vida mais organizada e melhor, à semelhança do planeta Júpiter, que nós sabemos é muito melhor e melhor organizado do que o planeta Terra. Lá já se consegue viver com a ética, com a moral, com a justiça e, acima de tudo, com a honestidade. Meu Deus do céu! Quanto nós estamos longe de tudo isso? Não importa. Estamos longe, mas estamos a caminho. Não existe nenhum de nós, inclusive aqueles que ainda não frequentam, que estejam acomodados, esperando acontecer, cair do céu, nada disso. Está todo mundo correndo atrás de se autoafirmar dentro da sociedade que fomos convidados a trabalhar, viver e servir. O relógio não para e eu tenho um programa a seguir. Eu gostaria de convidá-los a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente terminar o capítulo 4, Nascer de Novo. É sobre reencarnação, que muitos já sabem, já conhecem, mas que o assunto ele não tem jeito de esvaziá-lo. Ele é tão grande, tão abrangente, que na medida que nós vamos entendendo essas questões, o horizonte vai abrindo, a nossa consciência vai crescendo e algo mais nos vai sendo cobrado. No processo da evolução de cada um de nós, retardatários que somos na caminhada evolutiva. Milhares e milhões de espíritos que foram criados no mesmo instante que nós, hoje vivem na espiritualidade livres de um corpo pesado de carne sujeito à gravitação e preso num planeta. Viajores que são das distâncias, dos planetas. Algo que nós
por causa do tropeço, deixamos de usufruir. Mas Deus, que é Pai, não nos tirou. Essas conquistas, elas foram congeladas nos milhões de neurônios que todos nós temos nos frontais e que não são usados, e a ciência do mundo, com todo o seu progresso, não sabe ainda explicar-nos por que elas existem por antecipação. Emmanuel explica que elas guardam a sabedoria que nós já tínhamos naquele momento do tropicão. E todas as filosofias mais antigas falam da queda do espírito. Se nós não tivéssemos sofrido a queda de livre e espontânea vontade, nós não teríamos sido humanizados. Não existiria ser humano, porque na escala evolutiva, se não houve queda, não tem necessidade de ser humano. Com os limites acanhados que nós carregamos, comparado com os limites ou sem limites da vida espiritual, que é a verdadeira. E que, com a ajuda do Consolador, nós começamos a sonhar com aquela realidade. Voltar para lá, com duplicatas quitadas, sem débitos e capazes de seguir adiante numa velocidade que ainda nós não entendemos. Mas vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos que caíram pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. É quando se torna um castigo. Essa mensagem vem assinada por São Luís IX, da França, que pelo seu grande coração e a sua bondade foi canonizado santo. Mensagem recebida em Paris em 1859, na presença do professor Hippolyte. E vem uma nota para encerrar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Porém, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não só abreviar o tempo da encarnação material, senão também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. Pergunta: a encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços da família e apoiar uma lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Esse comentário final é do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. De nossa parte, eu acho muito pouco tempo a que a gente se trate de assuntos tão necessários, indispensáveis à nossa evolução. Meia hora, 40 minutos, é quase nada, mas vamos fazendo de nossa parte dentro da obediência que tem que caracterizar cada um de nós, o que for possível fazer.
E dentro do possível, eu gostaria de ler aquele mesmo personagem que o tio Luizinho afirmara naquela noite, 2 de abril de 1910, acaba de reencarnar numa cidadezinha de Minas Gerais o professor Hipólito Leon Danizar Rivaio, e que se estivesse no corpo até hoje, ontem teria feito 104 anos. Mas, em 2002, o corpo não suportou e ele se despediu. E em se despedindo, tornou-se mais volátil, mais livre e mais atuante dentro do Consolador que tem levantado almas e consolado corações. Em 2004, 2006, surgiu esse livro, Doutrina Viva, que é um retrato do personagem que nós vivemos na sua intimidade de longa data. E ele, desencarnado, preocupado com cada um de nós, escreve o que eu vou ler. Bandeira de luz. Estamos gravando na boa companhia de vocês o CD 945. Certeza logo, mas no fim do ano estou chegando nos 1000. E até no fim do ano eu vou estar encarnado para cumprir esse mandato. Depois eu vou negociar mais um tempo, porque eu quero continuar. Meu Deus do céu! E se eu quero e a vontade prevalece, as coisas acontecem a nosso favor. Nós estamos informados por Emmanuel que as filas da reencarnação e da rematriculação nossa na escola da Terra e a frequência nos hospitais do planeta estão enormes, disputadas, hoje mais que ontem, pelo artificialismo da família humana. Oficializou-se nos 4 cantos do planeta o aborto. Meu Deus do céu, para não falar na eutanásia e outras coisas mais que estão acontecendo absurdas dentro do processo evolutivo da família humana. Bandeira de luz. O professor Hipólito desencarnado escrevendo: a bandeira do Espiritismo, contrariando seja quem for, será sempre a da caridade. Caridade. Precisamos dos intelectuais, mas a verdade não avança apenas à própria custa. A verdade, quando caminha sem o amor, vai deixando um rastro de destruição por onde passa. O céu, está escrito, não quer a morte do pecador. Então, alô, minha criancinha, estou gravando tudo. Quando se fala em caridade, olha que Chico está escrevendo. E o personagem que está escrevendo conhece profundamente a natureza humana. Por isso tem autoridade para escrever e descrever-nos. Quando se fala em caridade, muita gente só consegue pensar no pedaço de pão, no prato de sopa, no remédio. A caridade, no entanto, é muito mais abrangente. Está no gesto, na atitude, na palavra, no pensamento. Abre aspas. Fora da caridade não há salvação. Fecha aspas. É fora do amor
na convivência diária. As trevas procuram, de todas as maneiras, maldizer o sentido da caridade com o intuito de desmoralizá-la. Isto, porém, nunca acontecerá. É com a caridade à frente que o Espiritismo deve marchar ou continuar marchando. De repente, quem nada era, passa a se sentir alguma coisa na doutrina. E pronto. E quer colocar todos a lerem pela sua cartilha. Meu Deus, eu fico pensando o que haveria de ser se tivéssemos na doutrina alguma espécie de hierarquia de poder. E aproveitando os minutos que me restam, eu vou ler mais alguma coisinha do personagem. Vocês me perdoem se eu já li isso aqui 1, 2, 10 vezes, mas é um assunto para agora, para hoje. Nós estamos percebendo a ausência de pai e mãe nos lares. E nós estamos percebendo uma geração toda se perdendo, se entregando a mil e um processo de autodestruição. É preocupante. Sim, é preocupante. Mas somos daqueles que estamos informados que isso acontece por um pouco. Porque por um pouco essa geração vai tropeçar e vai sentir a dor, resultado dos seus desmandos. E, consequentemente, raciocinando, vão mudar do atalho que entraram, para entrar no caminho verdadeiro da paz e da felicidade. E a mensagem de Chico é atualíssima. Relacionamento afetivo. Todo relacionamento afetivo que não tenha por base o amor verdadeiro sofre inevitável desgaste. É comum ouvir-se, abre aspas, cansei-me de fulana, não tenho interesse, o amor acabou-se. Essa frase que eu vou ler está arriscada e bem arriscada. O amor não se acaba nunca. Não estamos falando de paixão, de atração física, de interesses outros. Estamos falando de sentimento, de alma para alma. O que é do corpo passa. Todos os dias está passando. Quem ama a forma e não a essência, ama algo ilusório. É natural que, com o tempo, o que era físico e espiritual passe a ser quase só espiritual. É a sabedoria da vida. Imaginemos se fôssemos nos prender apenas aos encantos exteriores de uma pessoa. Seria a adoração a uma pedra preciosa. O curioso é que, na maioria das vezes, para um dos dois, somente o outro envelhece. Essa frase também está arriscada no meu livro. Será que no mundo está faltando espelho? Chico. Nada mais justo e equânime que a ação do tempo. O coração de quem ama, no coração de quem ama, o amor renasce
e rejuvenesce todos os dias. O amor que se acaba é amor que nem chegou a existir. Chico Xavier, a meditação de nós todos. Capítulo, página 109. E para encerrar, ele de próprio punho, ainda encarnado, uma mensagem curta, porque as letras aqui estão grandes, maravilhosa, em que ele escreveu a que meditemos ontem, hoje e no futurão que nos aguarda. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho do olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei, no fundo, escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. E encerra Chico. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. E um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Chico Xavier, a meditação de nós todos. E que a espiritualidade maior continue a derramar em cada coração aquilo que veio buscar. Mas cada um veio buscar alguma coisa. Somos um rebanho necessitado de apoio, de carinho, de alguém que enxugue as lágrimas, de alguém que seja do nosso coração.
E nós temos encontrado maravilhas nos nossos encontros das quintas-feiras. Haja visto que quinta-feira eu não pude vir e eu senti uma ausência enorme dessa energia que me mantém de pé e gritante das coisas de sempre. Muita paz a todos vocês e muito obrigado. E muito obrigado. E muito